O Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: Eis que eu envio meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo, e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava, dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te, e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram,
a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu, e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: quero, sê limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Marcos, capítulo 1. O Evangelho segundo Marcos tem um caráter que difere em certos aspectos de todos os outros. Cada evangelho, como temos visto, tem o seu próprio caráter. Cada um deles se ocupa da pessoa do Senhor Jesus sob um ponto de vista diferente, como uma pessoa divina, o Filho de Deus, como Filho do homem, como Filho de Davi, o Messias apresentado aos judeus, Emanuel. Mas Marcos não se ocupa de nenhum desses títulos. É o servo que encontramos neste evangelho, em particular o seu serviço para levar a palavra, o serviço ativo de Cristo no evangelho. A glória da sua pessoa divina manifesta-se por si, é certo, de uma maneira muito particular, através do seu serviço e apesar do que ele era, de forma que evita as suas consequências. Todavia, o serviço é o assunto do livro. Sem dúvida, veremos desenvolver-se o caráter do ensino do Senhor e, por conseguinte,
a verdade agitando as formas judaicas, sob as quais se havia efetuado, bem como o relato da sua morte, da qual tudo dependia para o estabelecimento da fé. Mas o que distingue este evangelho é o caráter de serviço e de servo que está ligado à vida de Jesus, a obra que ele veio realizar pessoalmente durante a sua vida sobre a terra. É por esta razão que o relato da história do seu nascimento se não encontra em Marcos. O livro abre com o princípio da pregação do Evangelho. João Batista é o arauto, o precursor daquele que trouxe estas boas novas aos homens. A mensagem é nova, pelo menos no absoluto e completo caráter que toma e na sua direta e imediata aplicação. Não se trata dos privilégios judaicos, que se obtinham pelo arrependimento e pelo regresso do Senhor ao Senhor. Ele ia vir segundo a sua promessa, e João, para preparar o seu caminho ante ele, pregava o arrependimento para a remissão dos pecados. Era disto que eles necessitavam, remissão dos pecados para todo o contrito. Eis o essencial, o objetivo formal da missão de João Batista. O arrependimento e a remissão dos pecados dizem claramente respeito à responsabilidade do homem, neste caso de Israel, no seu estado natural diante de Deus. E clarificando essa responsabilidade quanto ao estado do homem relativamente a Deus, na sua condição moral e responsável, qualificam-no para a recepção da bênção que Deus tinha em vista, moralmente no que julga os pecados em princípio como Deus o faz, e de uma maneira responsável, no que Deus os perdoa a todos. Por isso, a remissão é necessariamente uma coisa presente e atual. Existe um perdão de governo, assim como um perdão de justificação, mas o princípio é o mesmo, e o último é a base do primeiro. Simplesmente, quando é governamental, é acompanhado por diversos atos de Deus, deixando o pecado de ser imputado no tocante às atuais relações com Deus, pois assim como na justificação, é uma coisa eternamente verdadeira. Com a justificação do perdão, como em Romanos 4, mostrando pela citação do Salmo 32 o caráter da não imputação dos pecados. Com fundamento na obra de Cristo e por isso absoluta e imutável. O pecado não é imputado e nunca o poderá ser, porque a obra que o tira da vista de Deus está feita e consumada. Esta obra eterna, absoluta e imutável em si mesma, é a base de todas as relações de Deus com o homem em graça. A graça reina em justiça. Os capítulos 9 e 10 de Hebreus mostram-no desenvolvidamente quando se trata da consciência e aproximação de Deus, e isto nos lugares santos. Encontramos o mesmo em Romanos 3,5, onde a questão é judicial, um assunto de julgamento, de ira e de justificação. É a base de bênção, por grande que ela seja em si mesma, e não o fim, quer dizer a paz com Deus e a reconciliação. Aqui tratava-se de todas as bênçãos que Israel terá pela nova aliança, fundada na morte de Cristo, mas sendo rejeitados, aqueles que criam entravam em melhores e celestiais bênçãos. Em Êxodo 32, de 14 a 34, encontramos o perdão governamental, não a justificação. No caso do grande pecado de Davi, o pecado foi perdoado quando foi reconhecido. A iniquidade foi tirada, mas resultou dali um severo castigo, ligado com o perdão, porque ele tinha dado ocasião aos inimigos do Eterno de blasfemarem.
A glória de Deus em justiça tinha de ser mantida perante o mundo. Segundo Samuel 12, de 13 a 14. Tratava-se aqui de uma proposta feita a Israel de um perdão atual, que será cumprido nos últimos dias, e então, como a sua longa rejeição terminará em perdão governamental, serão também, pelo menos o remanescente, pela morte de Cristo e pelo derramamento do seu sangue, perdoados e glorificados para gozarem das promessas sob a nova aliança. Comparar Atos 3. Os profetas tinham anunciado de fato o perdão se o povo voltasse para o Senhor, mas aqui o perdão era o alvo atual da pregação. O povo sai em massa para se aproveitar dele. A consciência, pelo menos, era despertada. E fosse qual fosse o orgulho dos chefes, o estado espiritual de Israel era sentido pelo povo, quando qualquer coisa fora da rotina religiosa atuava sobre o coração e sobre a consciência, quer dizer, quando Deus falava. Eles confessavam os seus pecados. Talvez em alguns não houvesse senão a consciência natural, isto é, não haveria realmente uma obra vivificante, mas, pelo menos, essa consciência era posta em atividade pelo testemunho de Deus. Mas João, versos 6 a 8, rigidamente separado de todo o povo e vivendo separado da sociedade humana, anunciava alguém mais poderoso do que ele, cujas sandálias não era digno de desatar. Aquele que João anunciava não pregaria somente o arrependimento, ao qual se submetiam pelo batismo da água. Ele conferiria o Espírito Santo, o poder, àqueles que recebessem o seu testemunho. Aqui, este evangelho passa rapidamente ao serviço daquele que João assim assinalava. Apresenta só e muito sumariamente o que o introduzia nesse serviço. O Senhor toma lugar entre os arrependidos do seu povo e, submetendo-se ao batismo de João, vê o céu aberto para si e o Espírito Santo descendo sobre si como uma pomba. O Pai reconhece-o como seu filho sobre a terra em quem se compraz. Em seguida, Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde foi tentado por Satanás. Durante 40 dias vive entre as feras, mas os anjos o servem. Vemos aqui toda a sua posição, o caráter que o Senhor toma sobre a terra, todos os traços desse caráter e as suas relações com o que o rodeava são reunidos nesses 2 ou 3 versos. Isso já foi tratado pormenorizadamente em Mateus. Em seguida, João desaparece da cena, verso 14, para dar lugar ao ministério público de Cristo, do qual ele era apenas o precursor. E o próprio Cristo se apresenta na posição de testemunho, declarando que o tempo está cumprido, que não se tratava agora nem de profecias, nem de dias vindouros, que Deus ia estabelecer o seu reino e que eles deviam arrepender-se e receber a boa nova que naquele próprio momento lhes era anunciada. O evangelista passa rapidamente para cada fase do serviço de Cristo. Essa rapidez caracteriza Marcos, assim como a palavra logo, eutkeios. Tendo apresentado o Salvador como empreendendo o ministério público que convidava as almas a receberem a boa nova como uma coisa presente, tendo chegado o tempo do cumprimento dos caminhos de Deus, apresenta-o convidando outros para fazerem o mesmo trabalho em seu nome, seguindo-o. A sua palavra não falha nos seus efeitos. Aqueles que ele chama deixam tudo e seguem-no. É o fato em si mesmo que é apresentado aqui, tal como em Mateus.
A narrativa de Lucas dá-nos a ocasião de entrarmos mais pormenorizadamente no tema da chamada dos discípulos. Desde os dias de João Batista, eles tinham estado mais ou menos associados ao Senhor. Pelo menos, estes tinham estado. Em dia de sábado, ele entra na cidade para ensinar, versos 21 a 22. A sua palavra não consiste em argumentos que evidenciem a incerteza do homem, mas vem com a autoridade daquele que conhece a verdade que anuncia. Autoridade que era verdadeiramente a de Deus, que pode transmitir a verdade. Ele fala como alguém que possui autoridade, e disso dá sobejas provas. A palavra, que assim se apresenta aos homens, tem poder sobre os demônios. Estava ali um homem possesso, versos 23 a 26. O espírito imundo, embora sendo-o, dá testemunho àquele que falava e cuja presença ele não podia suportar. Mas a palavra que o despertava também tinha poder para o expulsar. Jesus repreende-o, ordena-lhe que se cale e que saia do homem. E o espírito imundo, depois de manifestar a realidade da sua presença e a sua maldade, submete-se e sai do homem. Tal era o poder da palavra de Cristo. Não é de estranhar que a fama deste milagre se expandisse por toda a região. Versos 28. Mas o Senhor prossegue a obra, o seu serviço, por toda a parte onde se apresenta. Versos 29 e seguintes. Vai à casa de Pedro, cuja sogra jaz doente com febre. Cura-a imediatamente. Depois, quando declinava o sábado, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos. Ele sempre pronto a servir. Precioso Senhor, cura-os a todos. Mas não era para ser rodeado pela multidão que o Senhor trabalhava. E pela manhã, muito antes de romper o dia, foi para um lugar deserto para orar. Tal era o caráter do seu serviço, feito em comunhão com seu Deus e Pai e sob a sua dependência. Retira-se, pois, para um lugar deserto. Os discípulos encontram-no ali e dizem-lhe que todos o procuram. Mas o seu coração está na sua obra. A expectativa geral não o demove a regressar. Prossegue o seu caminho a fim de cumprir a obra que lhe tinha sido confiada, pregando a verdade entre o povo, porque esse era o serviço ao qual ele se tinha devotado. Ora, fosse qual fosse a dedicação de Jesus a esse serviço, o seu coração não estava insensibilizado pela preocupação, estava sempre com Deus. Um pobre leproso aproxima-se, reconhecendo o seu poder, mas incerto quanto à sua vontade, bem como a respeito do amor que exercia esse poder, versos 40 e seguintes. Ora, essa terrível doença não só isolava o próprio homem, mas também contaminava todo aquele que tocasse o doente, mesmo ao de leve que fosse. Mas nada detém o Senhor no serviço a que o seu amor o chama. O leproso era um infeliz, escorraçado da sociedade dos seus semelhantes e excluído da casa de Jeová. Mas o poder de Deus estava ali presente. O homem tinha de ser assegurado da boa vontade com que o seu abatido coração não podia contar. Quem se interessaria por um desgraçado como ele? Ele tinha fé quanto ao poder de Cristo, mas os seus pensamentos a seu próprio respeito ocultavam-lhe a extensão do amor que o tinha visitado. Jesus estende a mão e toca-o. O mais humilde dos homens aproxima-se do pecado e daquilo que era o seu sinal e extermina-o. O homem que, na força do seu amor, tocou o leproso sem ficar contaminado era Deus,
o único que podia remover a lepra, que tornava miserável e proscrito aquele que dela era afligido. O Senhor fala com uma autoridade que revela imediatamente o seu amor e a sua divindade. Quero ser limpo. Verso 41. Quero era o amor de que o leproso duvidava, a autoridade de Deus, o único que tem o direito de dizer, eu quero. O efeito seguiu-se à expressão da sua vontade. É sempre assim quando Deus fala. E quem curava a lepra, a não ser Jeová? Era ele o único que desceu bastante para tocar esse ser contaminado, que contaminava por seu lado todos aqueles que estivessem de tratar com ele? Sim, ele era o único, mas era Deus que tinha descido, o amor que tinha descido tão baixo, e que, fazendo-o, se mostrava poderoso para salvar todo aquele que se lhe confiasse. Era a incorruptível pureza em poder, que podia, portanto, atuar em amor acerca do mais vil e deleitar-se em o fazer. Veio ao encontro do homem contaminado, não para ser contaminado pelo contato, mas para tirar a contaminação. Tocou o leproso em graça e a lepra desapareceu. Jesus furta-se às aclamações dos homens e ordena àquele que tinha sido curado que fosse apresentar-se aos sacerdotes de acordo com a lei de Moisés. Mas esta submissão à lei, de fato, dava testemunho de que ele era Jeová, porque só Jeová, segundo a lei, purificava soberanamente o leproso. O sacerdote era apenas testemunha de que a cura tinha sido realizada. A cura do leproso divulgou-se por toda parte e, atraindo a multidão, levou Jesus a afastar-se para lugares desertos. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.